Muito bem, gente. Então aqui a gente vai discutir rapidinho a questão de pontuações, tá? Dentro do nosso jogo. Talvez fique um pouquinho confuso ainda, porque a gente não tem a primeira partida oficial aqui gravada. Espero que depois do evento, com as pontuações já, as partidas gravadas certinho, fique um pouquinho mais fácil para o pessoal entender. Mas funciona assim. A regra de combate desse game funciona com 2 pontos de vida, sendo que peito e costa, que geralmente no swordplay a gente tem a morte imediata, ela perde 1 ponto de vida. Então é um hit, 1 ponto, um hit válido, 1 ponto, independente do local. As mãos, lógico que a gente deixa a mão que está segurando a arma fria, como qualquer game de swordplay, tá? O cabeça, genitais é falta sempre. Questão de seio, a pessoa vai identificar no início da partida para o time adversário quem vai tomar falta quando receber pontuação no seio, certo? Isso em virtude aí das diversidades que a gente tem de players. Então essa identificação vai ser feita antes do início das partidas da equipe. A modalidade vai ser melhor de 3, porém, apesar de ser um MD3, as 3 partidas serão jogadas, tá? Então se ganhar as 2 primeiras, ainda assim roda o terceiro round entre os times, tá? Então toda partida vai ter 3 rounds nesse MD3, mesmo ganhando as 2 primeiras. Por quê? Porque isso vai gerar pontuação geral sempre de 3 partidas. Se eu deixar um jogo rolar 3 partidas e outro somente 2, a pontuação de rank final da equipe vai ser afetada na ficha, tá? Eles vão ficar sem ganhar a pontuação, então, enfim, vão ser sempre as 3 partidas. O pisar na linha, nas linhas do campo, pode pisar na linha, não tem problema. Agora, pisar em áreas proibidas, que é dentro da floresta, se você não for caçador e a floresta não estiver liberada para o seu time, ou pisar para fora do campo, vai eliminar. Pisar na linha, tá ok. Beleza? A bandeira tem que ser roubada uma por vez, não pode roubar as 2 bandeiras de uma vez só, como aconteceu aí nesse jogo beta. Beleza? Então a bandeira vale quando você devolve essa bandeira que você roubou lá na base. Por isso que tem 5 players, e aí esse player que estava roubando tem que ter um outro para cobrir ele na linha, para que o outro time não avance. Tá? Se você morrer durante o drop da bandeira, tô com a bandeira não, tá aí correndo, morri, você dropa a bandeira e o player desse time que foi roubado pega a bandeira e reposiciona ela no cone da partida, tá? Nesse beta a gente fez sem os cones, mas sem problema, a gente vai ter cone nessa primeira edição oficial aí do lobby, ok? Os guardiões, eles são players de outras equipes que vão ser colocados ali durante as partidas. Qualquer player pode se candidatar a ser guardião, ele só não pode ser de nenhuma das 2 equipes que está disputando, certo? O campo, ele é bem grande, ele é um retângulo de 16 por 32, tá? Então é um campo grande, mais as áreas de base, que são esses quadrados, onde fica o ovo do dragão e onde fica a mesa do árbitro de mesa na parte externa. A gente vai acrescentar, que não tinha aqui nesse jogo, o mercador, que é alguém indicado pelo próprio time para ficar lá e fazer o drop do item próprio quando você trouxer um item de primeira vida para trocar. No beta, lógico que os times não tinham estudado o manual direito, não tinham se aprofundado, então as partidas ficaram na ordem aí de uma rodada de 1 minuto e meio, 1 minuto por partida, mas os times não bateram os objetivos todos. Então, como que vale a pontuação e não só roubar o ovo, né? O ovo ele vale 30 pontos, mas é tipo o pomo de ouro do quadribol do Harry Potter. Você acaba a partida, mas a pontuação vai ser somada depois. E aí os objetivos que o pessoal não explorou é justamente a morte dos guardiões, tá? Então matar o guardião uma vez, ele te dá uma pontuação. Matar o guardião, o mesmo guardião, as 3 lives dele, te dá um bônus de pontuação. E você summona esse guardião para o seu time com uma vida. Então você consegue deixar 6 ou até 7 x5, se o caçador for bem eficiente na hora de matar os guardiões. O pessoal explorou pouco esse recurso no nosso jogo beta,
tá? Mas ele vale bastante ponto e ele vale bastante vantagem. Então, quando as equipes estiverem pelos objetivos, né, por somar as pontuações máximas que eles possam somar durante o game, essa partida tende a durar de 3 até 5 minutos, ok? Visto que o respawn do guardião é de 1 minuto. Legal? A primeira bandeira roubada, ela tem uma pontuação, e a segunda bandeira que vai ser roubada, ela gera uma segunda pontuação um pouco maior, tá? Vamos lá para os pontos. Toda vez que você matar um oponente, você ganha um ponto e o time adversário perde um ponto. Mas se esse oponente morrer por campo, né, ele pisou fora, ele perde o ponto, né, ele morreu, a equipe dele perde o ponto, mas você não ganha o ponto por ter dado a kill no adversário. A primeira bandeira, que é da linha amarela, que é a linha inicial ali que eles vão se enfrentar, ela vale 10 pontos. E a segunda bandeira, que é da linha laranja, ela vale 15 pontos. Então cada time, ao roubar todas as bandeiras amarelas, ganha 3 vezes 10, 30. Ao roubar todas as bandeiras laranjas, ganha 3 vezes 15, 45, totalizando 75 pontos por roubo de bandeira. Então, se você roubar as bandeiras todas e o outro time roubar 2 bandeiras e um ovo de dragão somente, você ainda ganha por ponto. E por isso que o ideal é explorar o máximo de pontos que você pode ganhar dentro do campo. Beleza? O guardião, cada vez que você derrota o guardião, você ganha 5 pontos. E se você derrotar o mesmo guardião, você dobra. Você já tinha ganhado 3 vezes 5, 15, é mais 15 pontos, 30. Ou seja, matar o mesmo guardião as 3 vezes vale como se você tivesse roubado um ovo de dragão em ponto. E se você matar os 2 guardiões às 6 vidas, você ganha 60 pontos e tem 2 jogadores a mais, pelo menos por uma vida, no seu time, tá? Isso aí no meta do jogo ele vale bastante, tá? O que mais que eu posso dizer? O campo ele é todo colorido, né? Então você vai ter essas linhas aí demarcando as florestas, você vai ter a linha demarcando as linhas. Isso é para facilitar a visualização da equipe e para deixar o jogo mais lúdico para quem está assistindo. Nesse beta a gente posicionou as câmeras um pouquinho só elevadas para elas pegarem um ângulo ampliado do campo, mas ficou comprometida a visualização total do game. Então, como é que vão ser posicionadas as câmeras para as partidas? Vai ter uma câmera central, pegando o campo todo no ângulo superior, e a gente consegue ver a dinâmica das equipes, até para depois fazer o vídeo das partidas completas, né? E uma outra câmera, numa perspectiva mais próxima do campo, para que a gente possa ver alguns detalhes de combate e de um outro ângulo também. Assim eu privilegio as 2 lanes de base, né? Nesse beta, a lane de base aqui, ela foi filmada pelas 2 câmeras. Então a gente não consegue enxergar direito a linha superior, no caso. Os times podem ser formados por mercenários. Aí o que a gente pede? Para que eles combinem uma cor para a equipe, para facilitar. Mas a gente tem coletinhos esportivos para identificar equipes que não têm equipamento de identificação próprio. Os calçados têm que ser fechados, tá? Não dá para jogar descalço, nem de chinelo, nem de crocs. Tem que jogar com calçado fechado, porque é corrida na grama. Isso evita lesões diversas, tá? A gente não quer lesões de forma alguma. O ovo de dragão, ele é uma bola de futebol americano. Legal? Então, ele tem um formato de ovo, é bem lúdico isso para quem tá vendo. As Noob Swords, que é a espada inicial, que você começa o jogo, são oferecidas pelo próprio evento. E aí você tem que levar o seu equipamento individual para que ele seja verificado e você possa trocar o seu equipamento, a Noob Sword, pelo seu equipamento próprio quando for fazer o up. O up é feito mediante um item de vida que todo jogador começa. Mas olha que interessante, se no meu time 3 jogadores morrerem e 2 não, na outra equipe o máximo que eles vão ter de equipamento próprio são 3, que são desses itens de vida inicial. A vida inicial ela não vale kill, ela vale o upgrade de equipamento. E isso também aumenta no meta a necessidade de tentar matar os 5 players inimigos, né, para que você possa ter todo o seu time com o upgrade de equipamento.
Na mesa a gente estava somente com um juiz, né? Então vai ser posicionado também aí a convite do time, né? Um mercador que vai ser responsável pela troca do item próprio, e os equipamentos individuais dos players vão ser verificados pela organização no início do evento, para que verifique se ele está bem acolchoado, bem seguro, a maciez. Então saiba que você pode ter seu equipamento reprovado se ele estiver duro, tiver com partes de cano ou de fibra de vidro dando toque, podendo causar lesão. Sempre que num combate houver falta, golpe na cabeça, golpe nas genitais ou nos seios de quem tiver identificado como que toma falta nos seios, a falta ela prevalece, então não vai perder somente o braço, você vai morrer por ter feito a falta, e a falta prevalece no combate. Se for um double hit e você acertou falta, o outro jogador não vai perder braço nenhum, e ele prevalece com a vitória daquele combate. Você morreu por combate por ter feito a falta, beleza? Então você perde um ponto e o outro time ganha um ponto. Essa dinâmica dos pontos de vida, ela não afeta tanto assim no final, a não ser que seja uma frag de lavada, assim, ter matado muito o outro, aí isso aí pode até afetar um pouco a pontuação do seu time, mas os itens e as metas do jogo valem muito mais do que as kills, tá? Isso é só para dar um balanceamento para que as equipes não fiquem se sacrificando à toa. O árbitro de arena, que é o que narra o início e o fim da partida, que dá alguns lembretes e avisa sobre as florestas quando elas estão liberadas para o time. Liberar o espaço da floresta enquanto o guardião está morto permite que o time inteiro circule por aquele espaço sem morrer. Isso dá uma dinâmica muito grande para fazer os ganks. O que é o gank? É você cercar um outro jogador numa área válida de combate, né? E você pode pegar pelas costas. Se você não luta para liberar esses espaços de floresta, o seu jogo fica comprometido. O time azul e o time vermelho, cada um derrotou o guardião uma vez. A terceira morte desse guardião, ele vai ficar inutilizado e aquela arena vai ficar liberada para o time que matou ele por último, tá? Então também vai ter um cone no meio da floresta, onde ele vai posicionar a bandeira do time que matou ele pela última vez, e aí fica fácil para o time identificar também se pode ou não correr por aquele espaço, beleza? Mas se o guardião morreu uma vez para cada caçador de times opostos, você já tirou e counterou aquele drop de convocar e conjurar o guardião pro seu time. Legal? Para quem já jogou o League of Legends, fica um pouquinho mais prático entender a lógica, né? Quem já jogou MOBA no geral, fica um pouco mais lúdico entender essa questão de linhas. E são 5 jogadores em cada time, sendo um caçador, 4 laners. Mas o caçador pode não ir para a floresta em nenhum momento, como a gente viu em algumas partidas aqui do tutorial, e ficar só apoiando as linhas. Sem problema a estratégia do time, tá? Mas ele perde muito em ganhar pontuação para o time, e ele perde muito também em ganhar espaço para o time se locomover. Ter pressa de roubar o ovo é um erro nesse jogo, porque ele não vai garantir a pontuação necessária, né, para a vitória, tá? Então, se ligar nos metas do jogo e prolongar um pouco a partida, não deixa ela menos dinâmica e aumenta a pontuação do seu time. E aí no final da melhor de 3, soma-se o total de pontos das equipes e a gente finaliza a partida, tá? Esse total de pontos vai servir para ranquear as equipes em oportunidades futuras, né? Então essa equipe conseguiu somar, sei lá, 340 pontos no MD3 deles, a outra conseguiu somar 180 pontos no MD3. Isso dá uma ideia geral da dinâmica de como esses times se comportam em jogo, tá? Não precisa necessariamente 5 players serem do mesmo jogo, né? Como a gente falou, vale mercenário. E uma dinâmica que o pessoal usou para correr rápido foi de ficar dropando a arma no meio do campo. Isso não pode acontecer, né? Mas você corra mais rápido ali com a bandeira, com o ovo, você não deve ficar largando a arma no meio do campo. E para final, né, de comentário aqui desse tutorial inicial, é permitido o arqueiro. O arqueiro, a cada vida dele, ele vai ter 5 flechas e uma espada média ou uma adaga, como ele preferir, tá? O arco tem que estar acolchoado, padrão swordplay que a gente já usa em 2025. Esse arco pode ser usado para defesa somente, se ele estiver bem acolchoado, né? E as 5 flechas.
Ser arqueiro no lobby, por enquanto o pessoal não bate as metas, não mostrou uma grande vantagem, tá? Ah, Lion, o time pode ter os 5 com o equipamento próprio de escudo? Pode. Pode ter os 5 de lança? Pode. Só que isso é a estratégia de cada time e a gente vai verificar em outras edições se a gente vai definir as classes para cada player, né? Se vai ter um com escudo, um com dual, um com espada longa, um com haste, etc. Porque isso vai ser definido de acordo com a dinâmica de como os players jogam o jogo. Inicialmente a gente não vai fazer essa restrição, tá? Não pode 2 escudos, não pode 2 lanças, né? Pode 2 espadas de até 1 metro, se não me engano, que não caracteriza arma longa, tá? Então a Dual Sword pode. E qualquer outra dúvida vocês podem colocar aqui no comentário do qualquer vídeo do tutorial do lobby. Podem chamar a gente lá no Instagram do SpadaCast, que eu também vou respondendo, tá? Mas leiam o manual, o manual é muito importante, tá? O link para o manual vai estar sendo adicionado num drive e vocês podem clicar no link em qualquer vídeo do tutorial para baixar o manual para leitura e maiores esclarecimentos. Primeira edição no dia 8 de junho, Parque do Ibirapuera, próximo dos portões 1 e 2, né, entre o portão 1 e 2 e o portão 10, tá? Mesma área onde foi realizado o Hepta Astérias do clã Argonautas, tá? A gente escolheu o local para ser plano, dar um bom posicionamento de câmera e para a gente fazer esse primeiro teste, beleza? Inscrição das equipes, R$20 por equipe, valor simbólico para a gente poder pagar somente as premiações, tá? Não vai pagar nem o deslocamento da equipe, não dá lucro nenhum e muito menos o investimento inicial para toda a estrutura aí do campo, certo? Conto aí com vocês para conferir essa edição, conferir os outros jogos e a gente se vê. Vida longa aos